Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio de Como Assim Adultas. Eu sou a Sofia. Eu sou a Dulce. E esta hoje semana... temos aqui... E eu sou o André. O André está aqui a olhar para nós. Queres falar-nos um bocadinho sobre ti? Então, eu sou o André, tenho 20... Agora parece um casting para o Big Brother. Eu sou o André, tenho 21 anos, moro no Porto, mais precisamente de Matosinhos, e estou aqui para vos falar um bocadinho da minha vida, que é um pouco aborrecida, mas também de alguns temas relacionados com a saúde mental, que acho que é um tema super importante. Exatamente, é uma coisa extremamente importante de se falar, especialmente este mês. Está a terminar o Setembro Amarelo, um mês em que se dá realce ao suicídio, que é um problema que acontece durante o ano inteiro. Mas... Sim. E este mês é o mais falado. Decidem ter... Exato. Eu sinceramente, óbvio que valorizo o facto de Setembro Amarelo existir, mas acredito que devia de ser Agosto Amarelo, Setembro Amarelo, Outubro Amarelo, porque assim, é algo que existe não só em setembro, mas que existe nos outros meses do ano. E existe milhares de pessoas, mesmo aquelas que estão à nossa volta e nós pensamos, elas têm uma vida perfeita, como é que vai existir um problema? Essa pessoa pode ter um problema e pode estar a precisar de ajuda e às vezes estar a pedir socorro de uma maneira muito estranha, que tu nem compreendes, mas na realidade está. Claro. E não vai só pedir ajuda em setembro, não é? Essa pessoa vai... Exatamente. Eu estou com um problemazinho, mas vamos esperar setembro. Porque agora ninguém vai ouvir. Vamos esperar em setembro, porque em setembro eu posso me queixar. Só em setembro. Claro. Acaba por ser um bocado isso, do mês, o mês de... Pronto, chamamos a atenção ao problema, mas não podemos esquecer do problema após o mês, do género. Aquelas empresas que põem posts só relativos a tópicos que sejam trendy durante aquele mês e depois não querem saber mais, ou por exemplo oferecem consultas de saúde mental aos trabalhadores, mas só durante setembro, como já vi algumas situações. Ok? Sim, mas, exato. É tipo aquela velha história de que, ok, podes-te queixar, mas só em setembro. Mas sim, infelizmente existem imensas empresas que se aproveitam dessas situações, mas como eu estava a dizer, existem imensas empresas, e não só empresas, marcas, criadores de conteúdo em geral, bué das cenas, que por vezes se lembram de só das coisas quando as coisas acontecem. Exatamente. Quando foi o Black Lives Matter, sim. Só quando foi tão falado aquele problema, nós vimos tantas marcas, tantos atores, tantas empresas a falar daquilo. E o racismo é algo que acontece há milhares de tempos, e todos os dias continua a acontecer. E não é por aquele episódio de vamos para a rua e vamos protestar e agora é que vai ser, e agora é que vai haver a mudança. Não, a mudança começa em cada um de nós. Exatamente. Nós ao sermos uma pessoa melhor, seja em termos de racismo, homofobia, machismo, feminismo, não é? Toda uma bola mais alguma coisa que nós podemos, exatamente, tudo que nós podemos melhorar começa dentro de nós, não é? Não é por nós vermos uma imagem que fala em mudança, não é? E ainda bem que essa imagem existe, porque realmente pode fazer alguém mudar de pensamento, não é isso que está em causa, mas se nós próprios não começarmos a mudança que existe em nós, não vai ser muito. A realidade é essa, não é? Sim, concordo plenamente. Ia ser alguma coisa. Eu acho que é melhor ter um mês dedicado a isso, em que pelo menos as pessoas se lembrem e falem durante esse mês, do que nunca falar. Eu acho que também é bom para sensibilizar, mesmo que sejam só ver posts durante esse mês e que as pessoas pensem, ok, whatever, pronto. Mas começa a crescer qualquer coisa na nossa cabeça. E mesmo que não seja toda a gente, há algumas pessoas há de gerar curiosidade, há algumas pessoas há de se calhar investigar um bocadinho mais sobre isso e acabam por se aperceber também de pessoas à nossa volta que se calhar estarão a passar por algumas das dificuldades que acabamos por ouvir ou ler, ou por exemplo alguns, não é bem sintomas, mas algumas dicas que as pessoas nos vão dando. Sim, exatamente. Que às vezes não são verbais, é por algum tipo de gesto ou por algum tipo de reação. Ver a pessoa constantemente em baixo e acaba por ser assim aquela coisa de pronto, o que é que se estará a passar com esta pessoa? E às vezes simplesmente fazer a pergunta. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm um bocado de medo de perguntar, tipo, o que é que se passa?
E acho que é muito importante neste momento começarmos a desmistificar o conceito de saúde mental. Tipo, não devia ser um tabu, como é na sociedade. Nós por isso simplesmente não falamos do assunto, ignoramos que ele existe, fazemos piada sobre depressões e ter ansiedade faz parte da moda. Exatamente. Concordo com tudo aquilo que vocês disseram. E realmente, tal como a Dulce falava, ainda bem que existem essas imagens, ainda bem que conseguimos criar esse tipo de sensibilização, mas parte de nós, porque vai que andamos o ano todo a criticar toda a gente e a ser maus para toda a gente, e chega a setembro e fazemos 3 posts do Setembro Amarelo e temos entrada direta para o céu. Não funciona. São Pedro está lá na porta a dizer não, você foi um filo da peste o ano todo e agora vai-se resolver. Fez 2 posts e pensa que tem entrada direta. Não tem. Não é assim. Não. Sim, tipo, estou a falar de uma forma engraçada, mas a verdade é isso. A realidade é que há imensa gente que é má pessoa durante o ano todo, que faz críticas, que faz julgamentos, que põe a pessoa num lugar que não deveria estar, que é injusto com alguém e que diz as coisas de uma maneira fria ou arrogante ou seja como for, e depois em setembro começa a fazer publicações de Setembro Amarelo e pronto. Yeah. Não é? E afinal, meu Deus, é tão verdade. E esquece tudo aquilo que disse para trás, não é? É tão verdade. Quantas pessoas é que nós não conhecemos que durante o dia-a-dia estão constantemente a falar mal daquela pessoa, a enxovalhar a pessoa, sempre que podem, é tipo a pessoa é culpada por isso, mesmo no trabalho, nos colegas, e depois chega ao Setembro Amarelo e diz: se precisarem de alguma coisa, a minha caixa de mensagens está aberta. Já está aberta, está, que é para depois tu falares mal de mim. Exato, para depois brincar a conversa e mostrar as amiguinhas, não é? Exatamente. Tipo, essas pessoas dão um bocado de ranço, literalmente, porque não funciona, ou seja, não bate o texto com a panela. É a pessoa fingir algo que não é em setembro, quando na realidade não é assim. E a realidade, tal como a Sofia estava a dizer, nós temos que desmistificar cada vez mais o conceito de saúde mental e deixar de ser um tabu, dizermos. Eu próprio falo para mim. Até há relativamente. Eu ando na psicóloga já há algum tempo. Agora há pouco tempo mudei de psicóloga porque, ou seja, estava numa parte mais teórica da psicologia e agora estou numa parte mais prática da psicologia, com alguns tratamentos de medicina alternativa. E a realidade é que senti uma grande diferença, não que me esteja a queixar da minha psicóloga antiga, atenção, mas realmente nesta sinto mais diferenças, ou sei lá, ou talvez seja também de nós sentirmos que aquela mudança faz algo em nós. Mas, por exemplo, eu raramente dizia a alguém que, de género, convidava-me, vamos sair, não, porque tenho que ir para casa. Mas tens que ir para casa porquê? Porque tenho um quarto para arrumar? E, tipo, a quantidade de vezes que eu digo. Porque faço a mesma coisa. Desculpa interromper-te, mas eu faço a mesma coisa. Exato. Não posso ir. Sim. Meu pai não me deixa. Não é porque eu tenho ansiedade social e tu me queres meter num sítio com boa gente e eu estou tipo, não. Exato. Mas percebes, é isso. Eu próprio tinha vergonha, não sei se vergonha é o termo mais correto, mas talvez até será, de dizer que, olha, vou à psicóloga. Eu comecei, eu poderia ter falado disto com a minha psicóloga, mas não falei. Eu próprio tive uma conversa comigo mesmo, não é? Olha-me no espelho, não é? Porque eu, quando quero ter uma reunião com várias personalidades inteligentes, olho-me no espelho, não é? e pensei do género, não faz sentido, porque isto tem que deixar de ser um tabu. E vai deixar de ser um tabu para ti. Porque as coisas as coisas têm a importância que tu lhe dás. Tudo. E se tu des importância àquilo, que aquilo é uma coisa má, és tu que estás a começar a dá-la. Então, se tu começares a mudança e se tu começares a achar que aquilo não é tabu, talvez as pessoas que estejam à tua volta comecem a achar que realmente aquilo não é um tabu. É verdade, até porque muito em Portugal ainda temos muito aquela cultura de quem vai para o psicólogo são os maluquinhos. Exatamente. Não que eu não seja, atenção. Eu também não, e já fui a muitos. Olha, eu por exemplo, eu nunca fui a nenhum, porque também, não é porque acho que não preciso, porque acho que toda a gente é um bocado louco por dentro, mas eu acho que eu sempre tive aquele receio, e isto digo, foi incutido de experiências com pessoas ao meu redor, em que quem vai ao psicólogo é quem está mesmo mal, é quem está mesmo maluquinho, quem tem problemas tipo de porte psicológico, e tu não precisas de nada disso, tu vais, olha, ri um bocado, sai com os amigos, e faça tudo.
Completamente. Eu concordo com o que estás a dizer, porque imagina, há 3 anos, eu não sei se vocês viram, eu fiz um post ontem, acho eu, de há 3 anos atrás. Sim, eu li. Há 3 anos e atrás. fizeste-me chorar um bocadinho. Um bocadinho, só uma pequena lágrima. Eu só tenho muitas emoções. Só uma pequena lágrima. Mas foi literalmente isso que aconteceu há 3 anos atrás. Eu estava num lugar muito escuro na minha vida, contando a história, não é? Há 3 anos atrás eu comecei, ou seja, eu tinha 18 anos, há 3 anos atrás, não é? Eu comecei a trabalhar na primeira vez no meu trabalho profissionalmente e comecei como assistente de telemarketing numa empresa. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo notícias sobre um empresário da Rainbow que estava metido em assuntos de pedofilia, não sei se vocês viram. Sim, eu vi na televisão, pronto. Pronto, eu trabalhava Sim, eu não trabalhava nessa empresa, mas trabalhava na empresa que era concorrente direta dessa empresa. E comecei como assistente de telemarketing, ou seja, a fazer chamada, mas entretanto esse tipo de empresas oferecem-te uma progressão de carreira muito elevada, até porque estás a tratar de vendas e todas as empresas que tratem de vendas direta têm que te oferecer uma progressão de carreira porque ninguém aguenta ser comercial mais de um ano, porque simplesmente não dá como, não aguenta-se como. E então eu comecei como assistente de telemarketing, depois passei para recepcionista da empresa e depois de recepcionista da empresa passei para recursos humanos. E nos recursos humanos eu já estava numa parte em que não tinha que vender nada, mas sim instruir e formar comerciais para que pudessem realizar a venda. Ou seja, imaginem um puto de 18 anos, não é? Que era o meu caso, ganhava alguns bons milhares por mês, porque depois devido a comissões, tinha um ordenado base, tinha comissões, tinha blá 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 blá, e ganhava um bom ordenado por mês. Mas a realidade é que era aquele tipo de miúdo de 18 anos, não é? Nós não temos ainda a nossa maturidade suficientemente composta e realizada e desenvolvida, exatamente, para tomarmos as atitudes corretas. Então eu lembro perfeitamente que no dia que eu fiz 18 anos, eu lembro-me que aluguei uma carrinha, tipo daquelas privadas, e peguei nos meus amigos e fomos passar uma das maiores noites a Vigo e tudo mais. Então eu comecei a ser um círculo e eu tinha a necessidade de estar sempre a fazer alguma coisa e de me manter ocupado para me sentir feliz, porque na realidade eu não estava. Eu estava num local muito escuro da minha vida, talvez o local mais escuro que eu já tive na minha vida. E comecei, não vais chorar, assim, não vais chorar. Não chores, porque senão vamos chorar todos. É que se eu vejo alguém a chorar, já fui. É que eu estou mesmo aqui, já estou quase isso assim a ouvir. Ufa, descomprimir que é para chorar para dentro. E os meus maiores pilares na vida é e será sempre a minha família, e independentemente de tudo aquilo que eu faça, a minha família irá sempre comigo. E nessa altura eu estava a ganhar bem, não é? E então consegui proporcionar momentos incríveis à minha família, de onde eu ia. Eu posso dizer que visitei Portugal de norte a sul, de pontas a pontas, tudo que era discoteca eu ia, tudo que era noite eu ia. Era daquele tipo de género, levava a minha família comigo enquanto eles iam fazer tipo tours rurais ou sei lá, aventuras e conhecer museus e blá 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 blá, e eu estava constantemente nos vícios de álcool, noites por aí fora, sempre a tentar-me superar a noite anterior, porque ou seja, tu quando estás depressivo, a única coisa que te pode realmente salvar são picos de adrenalina. Porque quando tu estás num pico de adrenalina e quando estás sob efeitos de substâncias, e de várias substâncias, e no caso eu era várias substâncias de tudo, tu estás naquele pico de eu sou invencível, eu sou melhor e nada me afeta. E como eu estava tão depressivo e num lugar tão escuro da minha vida que eu tinha a necessidade de sentir isso 24 horas por dia. E infelizmente eu também não tinha uns amigos corretos que me fizessem sentir isso, porque eles eram nomeadamente também próximos da minha idade e estavam a gostar de ver um amigo que estava sempre a bancar tudo e que estava tipo cima abaixo. Nessa altura eu cheguei a ter um carro de empresa, cheguei a ter o meu próprio carro, cheguei a ter um carro que comprei só porque sim, ou seja, eu tinha um estilo de vida que basicamente era tipo Hollywood Life, só que aqui. Sim. Mas na realidade eu era a pessoa mais triste da vida. Eu chegava a fazer viagens sozinho, eu lembro-me que fiz uma viagem Porto-Lisboa, às 3 horas eu passei a chorar
litros. Eu não sei onde é que fui buscar tanta água na realidade. Eu acho que passei 3 dias sem fazer xixi. Mas foi um dos piores momentos da minha vida. E o ponto de ruptura foi quando eu comecei a deixar a minha família para trás. E porque, obviamente, a família começou-se a preocupar. Começou a achar que aquele ritmo de vida não era normal. Não era normal. E eu trabalhava trabalhava noites. Comecei a deixar de trabalhar para ir alimentar aquela personagem. Porque depois houve a criação de uma personagem, lá está, é imbatível e invencível, e eu consigo tudo, e eu faço tudo, e então as pessoas que eu conhecia, eu nesse momento já estava completamente sem amigos, não é? Estava com amigos que conhecia, amigos que conhecia eventualmente na noite, e estava já num local completamente. Eu lembro-me que estava uma noite numa discoteca, estava lá de Elzone. Eu sabia o meu nome por uma sorte, e lembro-me de olhar à minha volta e pensar: o que é que tu estás a fazer da tua vida? Estás aqui, não conheces ninguém, estás sozinho, e pronto, e é isto que a tua vida vai ser. E eu comecei a pensar que, ok, talvez se calhar isso não seja o melhor, e eu comecei então a falar com os meus amigos sobre isso, a dizer: eu não estou feliz. Mas ninguém entendia porque é que na realidade eu não estava feliz. Claro, para as pessoas fora é mesmo isso, é tipo, tens dinheiro, tens vida, tens tudo aquilo que possas querer, tens carro. As pessoas ficam tipo: o que é que falta? O que é que te falta? Tens a vida que toda a gente sonha, não é? Exato. Mas tu começas a perceber que estás a entrar num ciclo vicioso e que ninguém está lá para te puxar para fora sem seres tu mesmo. Porque as pessoas que estão ao teu redor não querem que tu saias do ciclo vicioso, porque lhes dá jeito, não é? Exatamente. E começas a perceber-te disso, mas também não sabes muito bem como é que vais sair, como tu estavas a falar, porque já era esperado de ti seres essa personagem, não é? Exatamente. E começas a ter que viver uma vida paralela à tua, e começas a fazer as coisas porque é assim que as pessoas me veem, eles veem neste patamar. Agora, se eu descer deste patamar e voltar a ser uma pessoa comum, não é? Vai para o trabalho, chega a casa, faz qualquer coisa, em vez de ser aquela pessoa que vai sair todos os dias, o que é que eles vão achar de mim? E estes amigos que eu tenho neste momento, vou perdê-los, e também já perdi os outros amigos todos que não quis saber deles, e começas a pensar: eu vou ficar sem ninguém, mais vale ter esta gente à minha volta do que não ter ninguém. E é mesmo partir a roda. É difícil, não é? É exatamente isso. Posso-te dizer que com a tua idade estava no chão de casa da minha madrinha a chorar desesperadamente, que não sabia o que queria fazer da minha vida, que queria parar com tudo, e que se não fosse esta pessoa que está aqui, no meu caso ao meu lado, a Dulce, e a minha família, eu estava no mesmo estado. Portanto, eu compreendo, porque ela viu, porque me conhece há 18 anos. Já é isso. Nós já passamos por muito juntas. A Dulce esteve ao meu lado quando eu perdi a minha mãe, a Dulce esteve ao meu lado quando eu perdi os meus avós. Das vezes todas que a vida me tirou o tapete, ela esteve lá para mim, e agora vou ser eu que vou começar a chorar. Mas até já eu estou. Oh my god, isto vai ser profissional. Não vou aguentar esta loucura. Eu chorar. Eu já estava a adivinhar, filha da mãe. E tenho a dizer que se compreende perfeitamente. Quando nós chegamos a esse ponto, só vê quem nos conhece realmente. Porque para as pessoas à minha volta, para os meus amigos da faculdade, para os meus amigos mais casuais, eu estava bem. Porque eu tinha um sorriso na cara. Tu olhas para as minhas fotos no Insta e eu estava bem, tinha um sorriso na cara. Agora não estão lá, porque eu os apaguei. Mas a realidade é que nós nunca sabemos o que é que está a passar na cabeça de uma pessoa. Ou nós a conhecemos quase tão bem como ela se conhece ela própria, ou nós nunca vamos saber. Portanto, o melhor que tu podes fazer por ti mesmo é trabalhar pela tua saúde mental. E se vires alguém que te parece estar mal, vai lá. E tens a dizer que não voltas a passar por isso sozinho, se precisares nós estamos aqui. Opa. Não, e felizmente consegui ultrapassar essa. Mas foi um processo. Não foi um processo de 1 ano, nem de 2 anos. Não. Foi todo
Aliás, ainda está a ser um processo. Uhum. Ainda está a ser um processo. Porque ninguém... e eu lembro-me dessa noite que me estava a falar, depois, passados uns tempos, eu comecei a faltar a festas e reuniões de família, porque estava a trabalhar e também já não chegava a ser já alcoholic, que também era workaholic. Então, eu se não estava a trabalhar, eu estava numa noite. E se eu não estava numa noite, eu estava a trabalhar. E eu não estava a conseguir encaixar a minha família aí. E isso foi o ponto de ruptura. Eu lembro perfeitamente. A minha prima tinha acabado de fazer, acho que foi 2 anos, e estava a minha família toda junta. Eu estava a fazer uma viagem em Porto Aveiro e fizeram uma videochamada. E eu, quando vi toda a gente lá, menos tu. Pensei, e eu fui o gatilho, não é? Como costuma dizer. Eu disse não. Aliás, eu cancelei, eu despedi-me via telefone. Até hoje o meu diretor dessa empresa não percebeu o que é que passou comigo, porque eu era uma das pessoas mais bem-sucedidas da empresa. Eu disse, eu não quero mais, amanhã eu vou deixar o carro da empresa aí, vou deixar o material, não quero, abdico todos os direitos que tenho, mas a partir de hoje eu não trabalho mais com vocês. E vim para casa e chorei muito. E comecei a tentar chegar aos meus amigos de novo. Mas é normal que os nossos amigos também se cansem, porque de género, tu avisas 1, avisas 2, avisas 3, avisas 4, avisas 5 e a pessoa continua no mesmo ciclo e automaticamente tu perdes o interesse. Não que seja uma crítica, atenção, estes meus amigos virem isto, não quero que eles interpretem como se fosse uma crítica, porque eu no lugar deles, não agora, mas na altura também tinha feito se calhar o mesmo, porque eles avisaram a ponto deles, não é? Exato. Sim, e eles avisaram-me imensas vezes. E eu então nessa altura comecei a chegar aos poucos, do género, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer agora, eu fiquei sem nada. Toda a vida que eu estava acostumado durante um ano inteiro, eu não quero mais, mas eu preciso de ajuda para saber o que é que eu faço agora. E então houve uma amiga que me passou um contacto da minha, que é psicóloga, e disse, eu acho que devias falar com esta pessoa. E eu, claro, a minha primeira atitude foi de género, estás a brincar comigo, assim, eu posso estar alcoólico, mas eu não estou e ela disse, não, vai com calma, relaxa. E a minha posição completamente defensiva, cheguei na psicóloga completamente defensiva a dizer, eu não preciso disto, eu só vou fazer uma vontade a uma amiga, eu não preciso disto, eu estou bem. Na segunda sessão eu já levava um pacote de lenços comigo porque eu já não aguentava. Sobreviveste à segunda? É que eu comecei a chorar na primeira. Não, a primeira eu também não deixo assim um orgulho tão facilmente. Agora na segunda... Ela começou porque ela, não sei se a ti te fizeram isso, mas fizeram uma série de perguntas para conhecer a pessoa e tocou no ponto que é a minha mãe. E aí esquece, eu desabei. Porque ela começou a fazer-me cada vez mais perguntas. Eu no início ainda estava na boa, tipo, ok, já falei disto centenas de vezes, não tenho problema nenhum. E falei. E ela continuou a fazer assim, perguntas e a bater no ceguinho. Pois. E eventualmente... E é esse ponto, e depois as psicólogas parecem que é tipo um bichinho que entra na nossa cabeça e sabem tudo. E eu fico dizendo, ei, podes dar um pouquinho de privacidade, por amor de Deus? Tipo, um pouco. E eu lembro perfeitamente até hoje, a pergunta que ela me fez que eu comecei, parecia tipo, Madalena arrependida, foi de género. Atualmente, podes-te considerar uma pessoa feliz? E eu disse que sim, mas automaticamente 5 segundos depois comecei a chorar. E disse, não, nada, pelo amor de Deus, ajude-me, afinal ajude-me, que eu preciso de ajuda. Eu quero ser feliz de novo. E foi um total desprender. Estamos sempre um bocado na defesa, é muito difícil admitir a alguém que estamos mal. É assim, não é tanto a questão de orgulho, é mais aquela coisa de... A partir do momento que nós admitimos... Exato. Sim, ficas indefesa. Sabes que eu acho que tenho... Sim. Eu acho que tenho mais... vulnerável, não é? Yeah. Eu tenho mais dificuldade em admitir a mim mesma quando não estou bem do que a admitir aos outros. Porque a partir do momento que na minha cabeça entra, ok, eu não estou bem, e eu não tenho problema nenhum em expor isso. Agora, eu preciso me convencer a mim mesma que alguma coisa aqui está errada. Porque enquanto eu conseguir fingir, eu estou na boa. Mas também parte um bocado muito da pessoa, no sentido, a pessoa tem que ter noção que está mal, admitir ela mesma que é muito difícil,
e querer ser ajudada, porque também muita gente não quer ser ajudada nem pela família, nem pelos amigos. Eu tenho um amigo meu que ano passado faleceu porque foi problemas psicológicos que levaram a suicídio e ele era uma pessoa que ninguém sabia que ele tinha problemas psicológicos. Ele sempre foi uma pessoa extremamente amável com toda a gente, simpática, e qualquer coisa que fosse preciso ele estava lá. Ele nunca dizia que não a ninguém, ele ajudava toda a gente. De repente, já não falava com ele há um tempo, há mais de 1 ano ou 2, não sei porquê, mas pronto, a vida acabou por nos afastar. E depois, entretanto, recebo a notícia que a pessoa estava desaparecida. E a partir daí, se calhar uma pessoa que tinha estado invisível durante 1 ano ou 2, toda a gente quis saber dele. E mesmo assim, a pessoa já estava num ponto de ruptura, que nem com as pessoas a ligar, a dizer volta para casa, faz isto e aquilo, a pessoa já estava completamente fora. E acabou por ser um evento, uma coisa trágica, e que nós depois juntamos-nos todos e pensamos o que é que temos de ter feito. E uma pessoa pensa o que é que pode ter feito. E é muito difícil quando nós não nos apercebemos que alguém está mal. Porque é complicado. Há pessoas que conseguem mesmo esconder, porque já estão mesmo programadas, que já estão com aquela sensação há tantos anos que escondem o problema delas. Ai, agora estou a ficar assim. Vamos todos chorar para o canto. Que escondem a dor que estão a passar e que escondem que, pronto, não está alguma coisa mal e acabamos todos por nos sentir responsáveis por isso, mesmo de certa forma não tendo culpa, mas é muito difícil abster-nos desse pensamento e pronto, este episódio também é um bocado sobre isso, para incentivar as pessoas de lá de lá que nos estejam a ouvir, que se realmente precisam de ajuda, ninguém vai achar pior delas por causa disso, ninguém vai dizer aquele ali anda a dizer isto e aquilo, aposto que não vai fazer. Também é uma das coisas horríveis que a nossa sociedade tem tendência a fazer, do tipo, aquele só fala, aposto que não vai fazer nada. E parece que somos programados para desvalorizar os sentimentos das outras pessoas, isso é horrível. E as pessoas acabam por ter receio de falar. Eu estou-me a falar nisso e estou-me a lembrar de uma das últimas conversas que eu tive com a Cláudia, que é a minha psicóloga, né? Faço a publicidade, já agora a ABC da psicologia, ótima. E uma das últimas conversas que eu tive com ela foi do facto daquele período da minha vida me ter levado a atualmente eu não confiar nas pessoas. E ela perguntou-me: mas porquê é que te leva a não confiar nas pessoas? E é mesmo isso, é o facto de que se me tivesse acontecido alguma coisa, ninguém tinha percebido o porquê, e depois, na realidade, depois de nós estarmos dentro de uma caixa com velas ao nosso lado, as pessoas vão dizer: ele era uma excelente pessoa, ele fazia isto, ele até se ria, ele até fazia-nos rir, ele tinha uma vida perfeita, porque é que ele fez isto? E isso leva-me a não acreditar nas pessoas e a ter, não é não acreditar nas pessoas, mas a pensar 2 vezes antes de dizer: olha, esta é uma pessoa em que eu posso confiar, esta é uma pessoa em que eu me posso tornar vulnerável perto de... E a realidade é que existem poucas pessoas em que consegues ter a confiança suficiente para te despires literalmente das tuas emoções e das tuas capacidades e das tuas aptidões, para te tornares vulnerável. E eu lembro-me de estarmos a falar de emoções, que tem a ver também com a saúde mental, como é óbvio, e eu lembro-me de falar, porque era uma semana que foi negativa para mim, eu disse que estava a sentir emoções negativas e estava bastante triste e tudo mais. E ela fez-me um prisma, fez-me um quadro, não é? Também chamou-me Anta, não é? Chamou-me burro, porque ela desenhou literalmente num quadro, não é? Mas foi para eu perceber, não é? Porque só assim eu sou pisciana, não é? Então preciso das coisas detalhadas para perceber. E ela fez-me perceber que de facto não há emoções más, ou não há emoções tristes. Se tu estás triste por algum motivo, era porque esse motivo era importante para ti. Seja um teste que tu reprovaste,
quer dizer que tu achaste que tinhas estudado para aquele teste e até ias ser boa, e tu estás triste por não conseguires. Mas isso não é uma coisa má, é uma coisa boa. Tu esforçaste. Sim. Foi uma consequência, talvez que pudesses esforçar mais. Sentes saudade de alguém. Não é uma emoção triste, é uma emoção positiva, porque gostaste verdadeiramente daquela pessoa. E então aquela pessoa trazia-te o sentimento de felicidade. E por isso é que tens saudades dela. E assim um ciclo. E ela fez-me perceber que, de facto, se começarmos a olhar para os pequenos detalhes que a vida nos vai dando e nos vai proporcionando, talvez não seja assim tão difícil de tratarmos da nossa saúde mental. E infelizmente, e isso é uma coisa que acredito que vocês concordem comigo, infelizmente, apesar de nós termos um bom Serviço Nacional de Saúde, no que toca à saúde mental, o nosso Serviço Nacional de Saúde não é totalmente eficaz. Verdade. A realidade é que as psicólogas que ando, ou as psicólogas que andei, da realidade é que nenhuma delas era do setor público, eram todas privadas e eram consultórios privados. Aqui um pequeno à parte, para a malta que anda na universidade, a maioria das universidades tem um serviço de psicologia gratuito e de psiquiatria também. É uma questão de procurarem, porque efetivamente existe essas infraestruturas, porque é um problema que existe. A taxa de suicídio e de burnout nas universidades é muito grande. Vamos já inscrever numa faculdade, porque assim eu não estou a pagar 70 euros por consulta por nada. Vou já inscrever. Mas é verdade, é muito difícil de conseguires arranjar consultas. Mas eu já fui a algumas, são gratuitas e os profissionais são bons. Muitas vezes são profissionais que são treinados na casa. Sim. Exato. E nós também temos uma audiência um bocadinho mais nova. E sei que em algumas escolas secundárias isso também acontece. Também há esse tipo de acompanhamento. E, por exemplo, eu não sabia quando andei lá na altura. Até que uma colega minha foi basicamente obrigada a ir para lá. E eu fiquei tipo, espera, a escola tem psicólogo? Sim, tu lembras-te na primária, quando a minha mãe faleceu. Nós estávamos no terceiro ano, segundo, terceiro ano. Nós fomos todos chamados à psicóloga, porque a minha mãe tinha morrido. E a minha mãe trabalhava na escola. Portanto, fomos todos chamados 2 a 2, nem foi 1 a 1. Fomos 2 a 2 em pares à psicóloga. E foi assim que eu descobri que escolas públicas tinham psicólogos. Mas repara, não era muito mais fácil se fosse conhecimento geral e se fosse conhecimento público. Exato. Que as escolas têm esse tipo de serviços. Eu acho que as pessoas também se informam. Imagina quantas lágrimas eu tinha poupado quando estava a sofrer de bullying na escola. É que é mais por isso. Olha, eu quero... Eu podia ter preenchido vários garrafões de água. Eu quero dizer uma coisa às pessoas que estão desse lado e que cometem bullying, que eu espero que não seja nenhuma. Se for, por favor, vão-se embora. A porta da rua é serventia da casa, mas vão para um determinado sítio. Se for uma delas, vão tomar no cu, desculpa, mas é assim, tem que ser. Se vocês praticam bullying em alguém, e às vezes as pessoas não têm a noção também que praticam o bullying. Pois não. E isso é verdade. E às vezes eu sofri de bullying, infelizmente, não é? Mas também tornou-me muito daquilo que sou hoje e da personagem que eu sou hoje. Mas eu próprio posso já ter praticado bullying e ao ler certas coisas e ao pesquisar sobre certas coisas eu pensei, caraca, né? Eu podia não ter dito isso, eu podia não ter magoado esta pessoa. E sabes na verdade eu só disse isso porque sim. Às vezes o que tu dizes é bem intencionado, mas tudo o que tu dizes depende do receptor. Sim, seja, e da forma com que e da atitude que tu dizes. Nem sempre é isso. Podes ter dito a coisa com a melhor intenção deste mundo. Se a pessoa que está do outro lado quer ouvir isso como algo que seja óbvio, ela vai ouvir. Mas, por exemplo, eu acho que uma crítica não é bullying. Uma crítica tem que ser vista como uma crítica. Exatamente. Não quer dizer que a pessoa nos odeie ou que esteja a falar mal de nós. É assim, uma coisa é falar mal simplesmente por falar mal. Tipo, discurso de ódio ou vamos cancelar a pessoa porque sim, porque isto ou porque aquilo. Portugal 2020. Sim. Esta semana passada aquecemos um bocadinho com esse assunto. Outra coisa é ser sempre tipo the bottom of the joke de todas as conversas e de pronto. A partir do momento que notas que é malicioso, que não é só uma crítica, mas se a pessoa for a fazer uma crítica e tu ficares tipo wow, hater. Mas acho que é mesmo um bocado também que distinguir. Também é muito tímido. Eu era gorda no básico.
eu era gorda, tinha borbulhas e usava óculos. Vocês acham que o meu ensino básico foi fácil? Foi! Também, Agora- amiga, tu também tinhas o pé que, assim, só faltava um post-it na testa a dizer façam bullying, porque... Estou a brincar, atenção, se por favor, verdade. alguma gorda de óculos e borbulhas estiver a ouvir, eu estou a brincar, eu juro. Pelo amor de Deus. Mas a realidade é que naquela idade qualquer coisa serve. Sim, A partir do qualquer momento coisa, sim. que tu existes, qualquer coisa serve. Mas agora, incomodou-me o facto deles gozarem comigo? Não. Porque as palavras que as pessoas te dizem só têm o valor que tu lhes dás. Exato. Opa. É isso. Claro que o bullying dói sempre. E acredito que tu tenhas tido uma experiência horrível e que se tenha magoado. Mas, tipo, também temos de aprender quando é que as palavras que as pessoas nos dizem são mais uma reflexão do que elas veem de mal nelas próprias do que uma coisa sobre nós. Sim, e às vezes são vítimas disso mesmo em casa, porque eu sinto que muitas pessoas que praticam o bullying não têm uma vida familiar muito agradável, no sentido em que se calhar os próprios familiares deles são os primeiros a fazer. E eles não podem... Dulce, é completamente isso. O bullying começa em casa. Depois começa. As crianças não aprendem a chamar preto aos outros e a dizer que os pretos são feios ou que as gordas não devemos ser amigos das gordas. Isso, as crianças aprendem isso em casa. O ser humano não nasce instruído a tal. Pois não. O Claro. humano nasce com o pensamento e com a educação Somos todos iguais. que os pais lhe deram e que lhe foram instruídos. Agora, se tu em casa manteres uma educação de que, ok, tudo é igual, somos todos humanos, somos todos seres humanos, todos temos os mesmos direitos, a vida corre plenamente e não há qualquer tipo de diferença. Agora, se começar em casa, e coisas mínimas, às vezes estar na rua e passar para alguém e comentar com o marido do género, oh, já viste isto, não sei o quê, a criança vai ouvir. E se o pai rir, ou se alguém rir, vai achar que Aquilo é eu comédia. a dizer isto, exatamente, eu a dizer isto também vou ser engraçado. Uhum. E a criança até diz uma vez, e os pais riram-se. E a criança diz 2 vezes, e os pais acham imensa piada e vão mostrar aos avós. E a criança começa a achar que se disser sempre aquilo, vai ser super engraçado. Sim. Então vai levar aquele pensamento, aquela ideologia para a escola. E vai ser também na escola. E é assim que nasce o bullying. Assim, Mas um olha- resumo básico. Tipo, 100% isso. 100% Pergunta que é mesmo. a teoria do bullying completamente na música. É, não é? Eu às vezes mesmo me pergunto, porquê é que eu não sou psicólogo? É verdade. Eu sou sujeito. Eu cresci. Vou estar aqui, não me deixa mentir. Na minha família nós pensamos muito que em família, bullying familiar é amor e carinho. Porque nós somos os primeiros a gozar uns com os outros. Constantemente. Mas a realidade é que isso também ajudou um bocado a desmistificar a opinião dos outros para mim. Do tipo, vocês dizem isto, mas eu sei que sou isto, isto e isto. Exato. Sempre fui ensinada a respeitar e a tratar bem os outros. Há muito pouca coisa que tu me possas dizer que eu pense, isto afeta-me. Tipo, vou para o canto chorar. Muito pouca coisa. Quer dizer, podes-me contar uma história triste e aí, tipo, olha, Maria Madalena. Não, e atenção, eu atualmente também sou assim. Mas assim, o André de há 7 anos atrás, era uma flor de estufa que até a mim me enerva agora. Também. Mas é assim. Opa, amigo. És de peixe. Pois, não é? Eu sou toda. Pois, mas é assim, e tudo, Dulce, já agora? Eu sou aquário. Também, assim, aquário. Óbvio, também sem sentimentos, óbvio que não se afeta por nada, né? Ao menos eu tenho direito a Aquariana. sentimentos. Opa, eu juro que não sou narcisista. Ela de narcisista não tem nada, mas ok. Não, mas eu lembro perfeitamente de um episódio no 7º ano em que foi tipo super humilhado, tipo, sei lá, eu lembro-me que me atiraram, que estava no Polivalente, eu estava com as minhas amigas, tipo, sei lá, a tirar fotos no réplica para aí, no restrict, sei lá como é que aquela porra se chamava. Restrica, aquele que tinha a coisinha Restrica. abaixo. Exatamente, tipo, Oh, meu Deus, aquilo era sim. tipo, uou, não é? Os E eu lembro-me que filtros. estava a tirar foto. Exato, eu lembro-me que estava a tirar essas fotos e que chegou uma turma de 9º ano e começaram a insultar-me, tipo, óbvio, de tudo que era possível e imaginável. As minhas amigas também
tipo de género, eles eram grandes, não é? Existia o medo. E eu lembro-me de ignorar, fingi que eles estavam, não estavam ali, e isso começou a piorar, e eles começaram com, insultos verbais, e depois passaram para a atitude física da coisa, e eu lembro-me que tiraram pacotes de leite, comida, e eu tive que ir para casa porque não tive condições de voltar às aulas. E eu lembro-me de chegar a casa e dizer, olhar para o espelho, estava cheio de leite chocolatado, que nojo, ainda por cima sou intolerante à lactose. Que nojo. Ai, eu não lembro. Tipo nojento mesmo, tipo um espetáculo nojento. Eu lembro-me de olhar e de género, não, isto não vai voltar a acontecer. Esquece. Foi hoje, amanhã é um novo dia e não vai voltar a acontecer. Eu lembro que no dia a seguir, lembro-me perfeitamente, ainda tenho essa roupa, eu fui de calças vermelhas, camisola cor-de-rosa, de cap laranja, ou seja, fui tipo um canário, em pacílego, e de sapatilhas, tipo, sei lá, umas sapatilhas quaisquer. Eu lembro-me de chegar à escola, porque há 7 anos atrás um rapaz usar rosa era tipo, uou! E eu lembro-me de entrar na escola e ter tipo como é que se diz? Walk of Shame. Yeah, tipo, toda a gente a rir-se, a fazer tipo piadinhas e não sei o quê. E eu entrei tipo na boa, de boas. E eu lembro-me que cheguei à beira dos meus amigos e nenhum dos meus amigos quis estar à minha beira, porque eu estava a passar por a passadeira da vergonha. E eu pensei, olha, tudo bem. Eu no 7º ano, qual foi o meu pensamento? À hora do almoço fui comprar um saco cheio de gomas e toda a gente já queria ser meu amigo. Foi. E eu depois não dei gomas a ninguém. E eu disse, não, se vocês não me acompanharam de manhã, também não vou acompanhar-vos agora. Eu lembro perfeitamente que comi tipo um saco cheio de gomas, depois tipo à noite deve ter ganho uma gastrite. Meu Deus. Mas lembro-me de que foi tipo essa moeda de volta. E não parou por aí, atenção, continuou, depois era tipo o rapaz que usou a camisola cor-de-rosa. E com essa fama em alto na escola, mas depois foi algo que lidei bem. Mas é muito engraçado teres tido já essa percepção na altura em que vais estar tipo, ok, vocês foram assim, eu vou ser ainda pior. Porque eu lembro que tive uma situação parecida para aí que no 6º ano, também que uns miúdos me roubaram a mochila. E eu fui atrás deles e estava-lhes tipo a dar uma coça. E eles começaram a berrar comigo, do tipo, tu és uma rapariga, estás-nos a bater, porquê? E eles sacam de uma garrafa de refrigerante e tipo, Fanta por mim abaixo. E eu, bem, ao menos, o meu já não sou intolerante à lactose, eu até gostava de Fanta. E eu fui ao PBX e vi, ao PBX, ai meu Deus, ao tempo que eu não vi essa palavra. É verdade. E digo assim, tipo, ainda a chorar, eu olho, os meninos, tipo, roubaram uma mochila e encharcaram uma roupa, e ela, olha, não te metesses com eles. Eu estava tipo, socorro, e a senhora do PBX estava do género, se viste que eles têm uma garrafa de sumo, não vais atrás da tua mochila. Tipo, esquece as coisas, meu. E a partir desse momento, eu fiquei tipo, pera, nem os adultos me ajudam, socorro, estou nos tipos de feiras. Não, mas é isso. Se alguém que nos está a ouvir e está a sofrer bullying neste momento, tu conta contigo próprio. E assim, e acredita em mim que tu tens a capacidade de conseguir superar isso sozinho. E de mas fala com alguém. A necessidade. Sim, fala com alguém. Sim. Fala com alguém e que consiga fazer alguma coisa sobre isso. Um psicólogo, um assistente social, um diretor de turma, ou o que seja. Mas agora, esses funcionários de escola lembro perfeitamente que esse espetáculo de leite chocolatado e afins aconteceu e eu lembro-me que eu estava lá na empregada e viu aquilo tudo. Eu estava a passar para ir embora, pingar leite, eu fiquei literalmente a escorrer leite chocolatado e eu lembro-me que ela virou-se para mim e disse assim, também tens esse jeitinho. E eu virei para ela e disse, mas que jeitinho? E ela disse, vai lá. E eu fui. E depois eu fiquei a pensar que, de género, mas afinal o problema está em quem? Está em mim? Está nas pessoas? Está nas pessoas. Pois, mas assim, agora eu digo que estava nas pessoas, mas na altura o problema estava em mim, certamente. Porque toda a gente culpa a vítima. Em qualquer situação é do género. Pronto, mas tu tens esse jeitinho, tu não tinhas nada que lhes bater porque eles te roubaram a mochila. Tipo, cenas desse género. Foste sediada porque estavas a usar uma saia muito curta. Exatamente. Porque estavas a usar um decote muito grande. Tenho que dizer e a saúde mental dessa pessoa. Calças de ganga e t-shirt até aqui.
Portanto, de certeza que não tinha nada a ver. Mas assim, o homem não consegue segurar o pinto. Assim, o homem eu não entendo muito do que se passa na coisa dele, mas é assim, eles veem uma rapariga e ficam, Oh meu Deus! amiguinho, Relaxa. pelo amor de Deus. É literalmente isso. É verdade. Mas pronto, mas foi uma situação que fui superando e que consegui superar e que agora estou a tentar, eu também, neste psicólogo, como vos disse, faço coisas mais práticas como hipnoterapia, tratamento de processamento de memórias artificial e tudo mais, é tudo muito interessante e são coisas que me ajudam a salvar muito o André de antigamente e que agora consigo, pronto, ser verdadeiramente eu. Eu lembro-me que aqui há uns tempos a minha família gosta muito de mim, não é tão normal, não é o mínimo. A minha família, não é? Tenho que partilhar o sangue com eles. Se querem ter um ADN, no mínimo têm que gostar de mim. E eu lembro-me deles estarem a falar e não sei o que, porque tu és tão irreverente e não ligas tanto, não ligas nada à opinião do que as pessoas te dizem e eu ouço isto ali. E eu disse, atualmente, agora, após estes anos todos a levar na boca, não me afeta minimamente nada e eu posso-vos dizer que aquilo que eu sou enquanto personagem que vem nas histórias, personagem que vem no Instagram, personagem que vem na rua, personagem que vem... Eu sou totalmente eu, sem filtros. Eu só meto um filtro porque assim, de manhã ninguém é bonito. E então só meto esse filtro só para dar uma melhorada. Porque não existe aquilo de passar uma personagem daquilo que eu não sou. E eu também fico triste. E de andar na psicóloga e estou a gastar montes de dinheiro, não sei para quê, não é? Não devia estar triste, mas eu fico triste também. E não está mal, não existe nada de errado em tu ficares triste. Exatamente. E a verdade é que as pessoas dizem, mas mandam muitas mensagens de género, obrigado por tu me meteres um sorriso na cara. Caralho, pus-te um sorriso na cara, mas é assim, eu por dentro estou a morrer, e como é que eu te pus um sorriso na cara? Porque lá está, porque é o meu próprio jeito, estás a ver? É o teu jeito e é incrível, tenho-te a dizer. Porque já estive na situação em que estava de mau humor, abria uma história e estou eu. Sim, e quem está do outro lado pensa sempre, este daqui está sempre a arrasar, sempre boa, deve viver uma vida, deve ser uma pessoa felicíssima. Antes fosse, não é? Mas depois daquela molha que tu apanhaste, está difícil. Então, olha, nem vos digo, né? Também, eu estava tipo, a sério, eu estava tipo a 5 minutos de casa. Eu lembro que olha para o céu e disse, também não podia esperar 5 minutos para chegares a casa, né? Tinha que acabar agora o seu show. E eu lembro-me. Prima de 14 anos ao lado, corre! Corre para o carro! Mas lembro-me que foi lá está, são pequenos processos que vão fazendo a mudança e quando às vezes sou mais desaparecida e as pessoas mandam mensagem dizendo já há muito tempo que não faço histórias, já há muito tempo que não aparece aqui, ou é porque nesse dia estou realmente muito feio e estou com uma espinha enorme, ou porque estou numa má vibe e de género, se estou numa má vibe procuro não partilhar tanto. Exato, e há não pouco tempo fingir também. Sim, há pouco tempo eu respondi, acho que respondi nisso numa pergunta que me fizeram, que quando eu estou numa má vibe, numa má utopia e num mau pensamento e sei lá, sabem, tipo, toda a gente tem dia maus, não é? Eu evito estar com pessoas que sejam arrogantes e às vezes as pessoas são arrogantes não por maldade, mas a personalidade própria. Evito falar para essas pessoas, evito tomar decisões, evito ter opinião e evito falar ou estar num sítio ou ser socialmente ativo naquele dia, porque sei que não vou estar completamente eu. Em tudo que eu faça, as pessoas às vezes acham isto estúpido, mas em tudo que eu faça eu dou 100% de mim. Eu se vou a um jantar, eu tenho que ser o palhaço daquele jantar, eu tenho que fazer toda a gente rir naquele jantar. Se eu estiver a trabalhar, eu vou estar 100% a trabalhar. Quer dizer, também não vou estar 100% a trabalhar, não é? Também, se quer que eu esteja 100%, me dê uma promoção pequenina. Mas é tipo isso, percebes? Então quando eu estou nessa má vibe, eu fico tipo, hoje vamos dar aí uma pausa, vamos dar aí uma desaceleradela
Sim, completamente. E nestes dias, principalmente, que eu tenho tipo saído de casa bué cedo e tenho entrado de casa bué de noite, e não que eu me esteja a queixar, porque felizmente é para algo que mais tarde vou colher frutos, mas não deixa de ser cansativo, não é? E tu chegas a um ponto de ruptura. E chegas a um ponto em que o teu corpo começa a não dar resposta àquilo que queres fazer. E eu, por mim próprio... Mas também uma pessoa, por exemplo, não sei como é que tu te sentes nestas situações, mas tendo um grande following, tu sentes quase que tens que criar conteúdo, nem que seja tipo stories todos os dias, e sentes que tens de te obrigar a fazer. Exato, e eu vou-te ser sincero, eu lido um bocado mal com essa pressão, porque eu acho que tenho que ser engraçado todos os dias. E as pessoas estão... A imagem que criei no Instagram, que não foi uma imagem que eu criei, porque é a imagem que eu sou tipo 24/7, é que as pessoas se riem comigo e... Sim, as pessoas gostam de ti pela pessoa que tu és e pelo que tu partilhas. Isso às vezes inclui os momentos em que tu estás menos bem. E tipo, nem é... Olha, eu lembro-me durante a quarentena que estava toda a gente a pôr selfies delas bem felizes. E a Helena Coelho chegar ao Instagram e dizer: olha, hoje o meu dia vai ser uma bosta. E eu pensar para mim: sim! Sim! Tipo, obrigado! Porque eu estava a chorar no canto, a achar que era só eu. Sim, eu também prefiro uma pessoa que chegue lá e seja honesta, tipo, olha, o meu dia está a ser uma merda, tipo, está a ser horrível, isto aconteceu, isto e isto, do que uma pessoa que está do género a chorar, pausa, tira uma selfie. Tenha um bom dia. Tipo, é muito mau. E eu prefiro uma pessoa mais honesta. E acho que esse tipo de pessoas até estão a crescer, ao invés de pessoas que estão 24/7 perfeitas. E porque uma pessoa quer um bocado de honestidade. Porque as redes sociais são feitas de pessoas para pessoas, não é? Nós esquecemos de ver um robô que tem um dia perfeito, todos os dias. O pior é que existe um robô que tem um dia perfeito. Já criaram uma página... Sério, não sei se vocês sabem que é tipo um robô artificial, que é tipo uma influencer que não existe, que é artificial. E eu tipo segui para ver até onde ia. Mas até esse próprio robô também faz o papel de transmitir a saúde mental, não é? E também ter maus dias. Mas eu lembro-me, relativamente àquilo que estás a falar, e não podia concordar mais contigo, eu lembro-me que há uns tempos atrás, antes da pandemia, eu partilhava o espelho das lamentações, porque eu lembro-me que era tipo um conteúdo que eu fazia, que todas as segundas-feiras de manhã eu tirava espelho no meu trabalho, agora não tiro porque já não existe esse espelho, a dizer tipo, olha, segundas, bem-vindo ao humor das lamentações, e falei com uma amiga minha, lembro-me que uma amiga minha, aliás, me mandou mensagem, que até, pronto, é uma pessoa mais conhecida que eu e tem alguns seguidores, me dizer de género, não podes dizer isso, não podes alimentar a má vibe de segunda porque vai estragar a semana pessoal, tipo coisas desse género, estão a ver? E eu lembro-me de virar para ela e dizer assim, mas eu não posso mentir, eu odeio segundas-feiras. Toda a gente odeia. Dizer... E ela, mas não odeio segundas-feiras, e a pessoa de género, mas se não houver segundas, há terças. E eu vou odiar a terça também. Tudo que venha a seguir ao fim de semana eu não vou gostar, não é? E ela, mas isso dá uma má vibe ao pessoal e as pessoas vão deixar de seguir. E eu, de género, a pessoa que vai tomar no cu, não é? Porque eu não vou começar a gostar da segunda-feira só porque tu queres. E com a má fase dela. Sim, isso é quase como aquelas páginas tipo de fitness e assim, que agora estão a começar a pôr modelos plus size e as pessoas estão tipo, não quero nada disso, eu quero ir para o vosso site ver modelos fitness, que é para eu me sentir mal ir ao ginásio. Eu quero ver a perfeição, não quero ver a realidade. Isso é algo que me choca. Isso, eu vejo muitas vezes comentários do género, porque a minha vida já é uma merda, então eu venho procurar aqui a perfeição. Mas se você quer a perfeição, você entra no Instagram da Kim Kardashian, não é? Porque você vai encontrar algo defeito, não é? No entanto, depois entra no Twitter e a realidade não é bem essa, porque Kanye, honey, look at yourself. E eu fico do género, as pessoas tipo são, sabes, às vezes as pessoas são maldosas mesmo. E às vezes existem certas coisas e eu tipo não sou ninguém, sou tipo uma mera personagem que existe para aí, não é?
Mas eu próprio já levo às vezes com alguma mensagem que eu fico a olhar para aquilo e fico de género, uou, de género, de onde é que esta raiva está vindo, não é? De onde é que esse pequeno coraçãozinho tem assim tanta raiva acumulada dentro dele para vir descancelar aqui? E passa, amor. É logo. Não é? E depois de género, eu lido muito bem com isso, então eu respondo de género às pessoas tipo, amada, e às vezes tipo, mando mesmo tipo assim uma foto a dizer, porquê? E as pessoas tipo, ainda ficam com mais raiva, estás a ver? Então tipo, começam a insultar bué e não sei o que mais, e eu fico de género. Depende, às vezes eu estou no modo de género, não tenho nada para fazer, vou gastar tempo com essa pessoa, vou gastar tempo com essa pessoa. Às vezes eu penso, não vou gastar tempo com essa pessoa. E eu não gasto. Não, sim, até porque muitas pessoas sabem que o hate às vezes traz mais interação e atenção do que dizerem linda, estás fabulosa. Completamente. Tipo... Então no Twitter nem se fala, não é? Porque o Twitter é o esgoto da sociedade. Verdade. E no Twitter tu és famoso porque criticaste alguém. Porque no Twitter tu não tens outra forma de ficar famoso. Verdade. Infelizmente há certas redes que são mais propícias a isso. E há certos sítios onde é bom ser controverso e pode ser controverso à custa de qualquer pessoa, seja verdade ou não. E o Twitter, por acaso, é uma delas, em que a reputação de uma pessoa tanto se constrói como se destrói no momento. E há certas coisas que uma pessoa nunca mais se livra. E depois, por exemplo, agora em adulto, é mais fácil de distinguir essas situações e ficar tipo, que se lixe, é um troll. Mais um troll, Next. Mais um. Agora, tipo, imagina ser uma pessoa da Generation Z, mais recente, whatever, e estar do género 11 anos. Os miúdos agora 10, 11 anos, mais novos, já têm acesso às redes sociais. Já têm telemóveis, já estão na escola com o telemóvel a gravar TikTok e recebem esses comentários de hate e ficam tipo, espera, o mundo odeia-me. O mundo odeia-me. Com 15 anos, exato. Tipo, envergadura mental para aguentar com uma pessoa a tipo insultar-me onde quer que fosse. Eu ia começar a chorar no canto. Mas assim, felizmente a geração agora está mais preparada do que nós estávamos. Sim. Porque na nossa geração não tínhamos assim tanto conhecimento. Agora, felizmente, nem não se fala tanto o suficiente, mas aqui estamos nós a falar de saúde mental e já se ouve mais a falar e pronto, não é? Mas no nosso tempo ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre saúde mental. Lá está, falávamos há pouco, a tua ida ao psicólogo era tipo super secreta, não é? Sim, ninguém podia saber. E atualmente agora as pessoas falam mais sobre isso, então acredito que eles agora tenham mais um escudo de acrílico, não é? Um escudo de ferro, mas assim um escudo mais fino que tenta eu acho que nisso a sociedade evoluiu muito. Tipo, mesmo em ter, apesar de continuar a ser uma coisa que não é graças ao pai, né? Sim, não é falada nem de perto nem de longe o suficiente. E eu lembro-me, tu é, ou melhor, eu não me lembro, tu é que me contaste isto, porque eu não estava lá. Mas quando a minha mãe faleceu, a professora da primária basicamente disse às outras crianças, não era isto que ela queria dizer, mas pensa, tipo com o cérebro de uma criança de 6 anos, para não falarem comigo. Sim, é verdade. Tu lembras-te melhor que eu, porque eu não estava verdade. lá. Porque eu lembro que fiquei tipo, ela está burra. Tipo, está a passar. Tipo, ela não está bem, esta mulher não está bem. Porque nós falamos tipo, espera, vamos unir um e um. Neste caso são 3, porque algo de errado não está certo. Se a pessoa está mal e o adulto ainda diz não, ninguém fala com ela porque a pessoa está em sofrimento, vamos já a pessoa sofrer e meninos, ninguém fala de nada, ninguém diz olá, ninguém diz adeus, deixem a pessoa passar, tudo passa. Tipo fazer luto. Sim, mas é assim, quando tu és uma criança e tens um adulto a dizer ninguém fala com esta menina, tu ficas tipo, imagina o que era. A minha mãe tinha morrido e por causa daquela senhora eu ia perder os meus amigos todos. Felizmente nem ela, nem o Tiago, nem a Isabel, nenhum deles fez isso. Continuámos todos mais ou menos amigos. Mas tipo, é mesmo isso, tipo, muita gente ainda não sabe lidar, especialmente tipo, se calhar os pais dessas pessoas já sabem que eu tenho que lidar melhor porque
Não sei, talvez alguns pais já sejam tipo millennials. Sim, mas sim. Já Já estão mais preparados, não é? E tem Sim, mais, já foram pais que viveram isso. há pessoas aqui E que nos agora, estão a ouvir, que nos estão a ouvir, que não eram nascidas nem projeto de ser nascido quando isto aconteceu. pois lá está, e tipo, isso assusta-me primeiro porque assim, estou a precisar de botox nas rugas. Mas, Tu ainda tens 21 anos. mas Falta muito para precisar de botox. Agora nós estamos a chegar aos 25. E aí eu não, mas eu já pensei, sem brincar, aliás, eu já fui até uma consulta. Mas o que vale é que os esteticista disse, olha, você não estava nada bem da cabeça, não é? Olha Passe lá. mesmo, tipo, Graças a Deus. a tua pele está aí radiosa. Eu estou farta de olhar, a tua pele está radiosa. Eu também, eu estou. Está radiosa porquê? Primeiro porque tem uma ringlete aqui atrás, e depois porque tem 3,5 kg de base em cima, depois porque tem bronzer, depois porque tem contorno, depois porque tem corretivo. Por isso não está assim tão radiosa assim. Eu quero agradecer ao Korean iluminador, Beauty Who. ao iluminador que está na minha cara. Opa. Mas concluindo, eles agora têm muito mais informação do que o que nós tínhamos. A nossa rede social era uma, que era o Facebook. Não, o Não existia Wi-Fi. mais nada. O Wi-Fi, exato. O Wi-Fi, porque agora é um site de encontros. Portanto, se vocês não cancelaram a vossa conta, Gente. Uau. Se calhar vai ser aí que eu vou calhar. Quando terminarmos isto, eu vou lá. aí vamos todos encontrar o Sugar Daddy. Não, ou encontras o hater do básico com crush em ti. Olha, Não, isso é lindo. isso já me aconteceu e é estranho. E já me aconteceu também. Quando eu estava a partir aquele leite com chocolate, eu olhei para ti e tu reluzias de forma diferente. Eu lembro-me, a sério. As pessoas são cansativas. Pois é, vamos ser Não é bloqueados isso. pelo André. O que é? Vamos ser bloqueadas por ti por causa da piada do leite com chocolate. Não, eu amei. Opa. Eu lido muito bem com o amor e agora, tipo, não existe, eu sou um bocadinho como tu, existe pouquíssima coisa mesmo que me possa afetar, do género que eu fico a pensar, trago, tipo, essa doeu. Existem outras coisas que me E muitas vezes, deixam assim. de me deixar assim, eu penso, se fosses para o caralho. Não, é literalmente isso. Eu fico do género, não. Esquece. E depois, como começámos esta conversa, as coisas têm a importância que tu lhe dás. E vai daí, não é? E a crítica tem a importância que tu lhe dás, e a pessoa que vem a crítica tem a importância que tu lhe dás. A atitude tem a importância que tu lhe dás. Por isso, se não des importância, não te vai afetar. Exatamente. E é por aí. A solução da coisa é Por mandar isso- toda a gente à merda. Pessoal, este é o resumo do nosso podcast. Sim. É. Pessoas que lutem e mandem Exatamente. mandar merda. É isso. Eu achei bom slogan. É isto que eu vou pôr na thumbnail. As pessoas que lutam e falam. Não, está lindo. E eu admito que quando a Sofia me convidou, eu pensei, o meu primeiro pensamento foi: que Não. caralho é que eu vou falar? Não, eu pensei de género, que caralho é que eu vou falar? Mas bora! E quando eu anunciei, houve imensa gente, imensa gente, não é nenhum influencer, não foi milhares de mensagens, imagina, recebi para aí umas, sei lá, 10, 12 mensagens a dizer: ainda bem que vais falar sobre este assunto, estou a precisar imenso. E uma pessoa fica com aquela sensação de que, por mais que fale, não dá respostas concretas. Sim. E a realidade é que ninguém te vai dar respostas concretas. Nem eu, nem a Sofia, nem a Dulce, nem a tua psicóloga. Ninguém te vai dar Tens de ser respostas tu. concretas. Exatamente. Claro. A tua resposta vem de ti. E claro que tudo é um meio e tudo são ferramentas para te construir, para te ajudar a construir, a criar uma resposta. Mas vem de ti. E se tu não tiveres uma resposta para te dar a ti mesmo, tu não vais conseguir sair do buraco. E se existe alguém que está a ouvir-nos, que esteja no fundo do poço, o primeiro pensamento é: não dá para descer mais. É Verdade. isso. Verdade. O meu primeiro pensamento quando eu estive no fundo do poço foi: pronto, cheguei aqui, o que é que me falta fazer? Nada. Só me falta começar a fazer anjinhos na merda, onde eu já estou, não é? Não dá para descer mais. E eu pensei: pronto, já que eu bati no fundo, É sempre a subir. agora é aprender a subir. Sabes que uma das coisas... Demora muito. Demora. O que mais me marcaram, que me disseram nos últimos tempos foi: tu só vais atingir o teu ponto mais alto
depois de atingir o teu ponto mais baixo. Tu vais ter que ir ao fundo do poço. Tu vais ter que andar a esgravetar paredes acima para descobrir quem és, o que és e o que vales. E no momento em que tu chegares aí, ninguém te para. E isto é assim para nós todos. Tipo, vais bater no fundo, eventualmente toda a gente bate. Tal como a música da Marisa, não é? É preciso perder para depois ganhar. Exatamente. E é isso. E o melhor de mim está para chegar. Exatamente. Opa, é verdade, porque ao contrário de uma doença física, não há um comprimido mágico que tu tomes e tipo, pronto, passou. Assim, para uma doença em específico, para um problema hormonal, ou em específico, por exemplo, uma depressão que é um problema químico, julgo eu. Pode ser um problema químico ou pode não ser. Depende. Um problema químico, isso sim pode ser resolvido temporariamente a nível de comprimidos. Mas é assim, há muita coisa que temos que trabalhar em nós e tem que partir de nós, porque não há uma solução única para toda a gente. Lá está, nós não estamos aqui, não estamos a dar uma solução do género. Pronto, se fizeres isto, está tudo bem. Isso não existe. E vai ficar tudo bem. Não existe. Como o André e como a Sofia têm falado, vai ter que depender de nós. Vai ter que ser nós a ganhar um bocadinho de pele dura. De pele dura, e se calhar vamos ter que passar por muitas coisas. E quando passamos por elas, vamos perceber, e quando batemos lá no fundo, percebemos que, ok, já bati no fundo, agora não tenho medo de mais nada. Porque se tu já sabes como é que é o fundo, tu só pensas, bem, a partir de agora o que vier à rede é peixe. Pelo amor de Deus, isto só pode subir. E focas-te nisso, porque tu já conheces o fundo e tu não queres lá voltar. E é assim, vocês estão aí desse lado. Novamente, se vocês precisarem de falar com alguém, se sentirem que não estão à vontade com os vossos amigos, eu acho que qualquer um de nós, os três, vai poder ouvir. E novamente, nós não vamos partilhar nem nada de ninguém. Nem vamos julgar. Depende, se a história for boa, eu partilho, não vou brincar. Se for justo. Estou a brincar, é óbvio que sim, partilho, assino por baixo aquilo que estás a dizer. Claro, é mesmo isso. Porque assim, se acharem que os vossos amigos não têm a capacidade de vos ajudar, há, por exemplo, ferramentas como quase que psicólogos online que estão lá. Há uma aplicação sobre isso, eu depois vou ver melhor qual é que é. Que há psicólogos e pessoas que estão lá só para te ouvir. Por exemplo, naquele momento estás a passar mal, mas não queres que os teus amigos saibam, porque até tens uma imagem a manter. Ou até não queres estar a chateá-los, porque estás sempre a chateá-los, os teus amigos até já estão a ficar fartos, estás sempre na bad e não queres estar a mostrar isso. Pronto. Há ferramentas que qualquer um de nós pode usar e pode usar em anonimato, ninguém tem que saber quem é, e assim, não precisa de passar isso sozinho. É verdade. Tipo, a gente está aqui, a gente pode chorar, a gente dá o nosso ombro para chorar. E choramos junto. Juntos e shalom. É que eu sou péssima nessas coisas. Tipo, se alguém começar a chorar, eu fui. A gente chora junto. Acho que uma vez nós estávamos no meu carro e não sei qual de nós é que começou a chorar, mas passado um bocado estávamos as duas, tipo, à porta da casa dela no carro. Sim, porque é mesmo isso. Eu acho que foi uma situação parecida, do género. Eu não queria que a Sofia soubesse que eu estava mal, então estava a fazer de conta que estava tudo bem. E eu estava a fazer de conta que estava tudo bem, que é para eu não saber que ela estava mal. E estávamos as duas naquela. Tipo, I know something is up. Eu olho para ela e digo tipo, ok, eu tenho que falar, eu tenho que admitir aquilo que se está a passar aqui. E ela ficou tipo a olhar para mim do género. Eu também. Estávamos as duas estacionadas à porta da tua casa a chorar e o bocão, tipo, a olhar para nós. Eles estavam-nos a julgar. Eu nunca me senti tão julgada naquele cão. Mas é isso. E acho que só temos também a agradecer ao André por estar aqui connosco hoje. Yeah. E ter disponível um bocadinho de tempo para falar. É que é difícil, não estou a brincar. Para ti é. Opa. Nós já temos o podcast há algum tempo, mas para quem não está habituado, acho que até correu muito bem. Olha, foi o primeiro que eu participei, eu admito que eu não sou muito fã,
mas até ouvi já alguns vossos. E primeiro eu tenho que vos dar os parabéns pela vossa iniciativa, depois agradecer o facto de me terem convidado e depois de elogiar o nome do Como Assim Adultas, porque primeiro assim, acho excelente, acho de gênio a ideia e acho que pronto, acho que o vosso caminho é por aí, acho que vão chegar longe se continuarem a investir. Graças, obrigada. E merecem o reconhecimento de valor por isso. Isto foi a ideia mais aleatória que nós tivemos no meio da rua a seguir ir ao ginásio. Sim, mas... Opa, e também estávamos naquela do género, eu quando falei com a Sofia, e até foi a Sofia que me apresentou a tua página, porque ela estava do género, ok, Dulce, tens que ver isto, tens que conhecer esta pessoa. Precisas ver isto? Tens que conhecer esta pessoa. E eu estava tipo, ok, eu vou ver. Só que depois, eu acho que nós nos identificamos contigo. E também daí termos-te convidado logo assim, quase sem pensar duas vezes, porque nós... Mas fazia sentido. Unhas. Opa, fazia sentido simplesmente falar deste assunto com esta pessoa em específico, porque sentimos que tinhas alguma coisa a acrescentar e querias falar com à vontade, que muitas pessoas têm dificuldade em falar. Sim. Porque não é fácil termos um convidado que chega aqui e se abre connosco. Sim, exato, que abre o jogo e é capaz de contar uma história, é capaz de fazer um assunto pesado leve. Exato. E também nós não queremos estar a pesar na nossa audiência, porque estes temas têm mesmo que ser vistos com tranquilidade, com normalidade. E nós até chegamos a pensar em incluir também na conversa uma psicóloga, que entretanto, também por motivos de saúde pessoal, mental, disse que não ia conseguir participar, que não estava à vontade neste momento, não estava bem com ela, para poder falar ela própria sobre isso. E acabamos por falar só nós os três. E acho que correu bastante bem. E também quem está desse lado é que vai também poder dizer. Digam também o que acharam. E acho que é isto, Sofia. Queres acrescentar mais alguma coisa? Quero agradecer ao André outra vez, porque assim, é difícil partilhar esse tipo de coisas e a tua primeira experiência foi com duas pessoas que, apesar de nós termos trocado mensagens, para ti são desconhecidas. E vieste aqui e estás a abrir a uma audiência que não é a tua. Exato. E a pessoas que não conheces. E quero-te dar também os parabéns, porque é uma coisa que exige muita coragem. E para quem acha que não é, vocês estão muito enganados. Bastante até, diga-se passagem. Eu posso garantir que há 3 anos atrás eu não fazia o que tu estás a fazer agora, por isso parabéns. Obrigado. Sim, you go! Agora vamos todos ajudar. Olha, mas quero agradecer mesmo. Foi uma conversa muito divertida e muito interessante, acredito muito que as pessoas vão gostar. E mostrar a minha disponibilidade para sempre, quando vocês me quiserem convidar, quando me quiserem incluir nos próximos podcasts. Eu estou super disponível para falar de outros temas. Se quiseres fazer convidado, nós também temos a porta aberta. É só chamar que eu vou, o próximo, está combinado, a gente vai. Bora. Vou falar do tema e a gente vai. Exatamente. Sabes que nós normalmente não gravamos com tema. Nós sentamos à frente de uma melhor ainda. E falamos. Adoro. Opa, é aquela conversa de café transformada em podcast. Exatamente. Isso, e acho que isso é que é o suposto, não é? Porque a gente está no café e gosta de ouvir a conversa dos outros. Exatamente. Vale para mim. Até sabes que muitos dos nossos ouvintes dizem mesmo, tipo, eu gosto de estar a estudar, gosto de estar a fazer alguma coisa e ter o vosso podcast ligado porque parece que estou com amigos à volta. É um bocado triste. Não é nada. Precisas precisar de novos amigos, mas... Opa, mas também achamos bem querido isso. Como disseram isso? Era tão mesmo querido. Tipo, eu tenho os vossos episódios em replay. Por favor, façam mais, porque eu já estou farta de ouvir os mesmos. Porque é mesmo isso, acaba por ser uma companhia. E daí, eu acho que se este episódio tiver 2 horas, eu acho que não lhes faz. E não edito, vai assim. Por acaso, nós editamos muito pouco. Só editamos quando dizemos alguma coisa que pensamos, bem, isto vai dar bosta. Pois. Pronto. Mas vamos fazer aqui um wrap-up. E, André, queres dar aqui um input do teu Instagram? Para terminar? A gente
quem ainda não me seguir, quero, por favor, agradecer o vosso interesse nas minhas redes sociais, que o arroba deve aparecer por aí alguns, ou sei lá, é I am André Costa em inglês, é só procurar e pronto, podem encontrar lá uma personagem que talvez vos faça rir, nos dias menos bons. Acho que é por aí. Bem, Ok, obrigada. obrigada. Bora fazer o outro? Pronto, e damos por terminado mais um episódio de Como Assim Adultas. O meu nome é Sofia, estou em sofia.silva96 no Instagram. Eu sou a Dulce, do 96 no Instagram. O podcast está em Como Assim Adultos. Esta semana contamos com a participação do André, I am André Costa, e normalmente isto é produzido pelo Joca, portanto é já comum. E acabou, tchau. Obrigada! Obrigada! Tchau!